Olá pessoal, a nossa montagem, limpeza e remontagem do nosso computador, beleza? Vamos utilizar aí chaves Phillips, eu tenho uma pequena e uma um pouco maior, tá? Para tirar os dois tipos de parafusos que normalmente tem no computador. Então vamos lá, recolhendo primeiro os periféricos, tá? Uma dica importante aí é recolher o cabo deixando sempre uma folga, né? Nunca apertar ele, enrolar ele muito fechadinho, pode quebrar os fios ali dentro. E nunca torcer os cabos, tá? Eles podem ficar apertados ali, ó. Esse teclado. Recolher os pezinhos também. Esse teclado ele tem um suporte ali. Um paninho de microfibra para fazer a limpeza. Pode usar uma camisa de algodão, sem problemas, tá? Gosto do microfibra que não deixa fiapo. E aí o conector DisplayPort, ele tem essa travinha. Você precisa apertar ele para poder remover, tá? Que ele fica bem preso no monitor e na placa de vídeo. O modelo DisplayPort, essa conexão. Aí no monitor você vê o DisplayPort, HDMI e as entradas de áudio e energia. Nossa fonte de alimentação do monitor. Mesma dica, ó, vou recolher os cabos aí, os cabos maiores, né? Sem prender, tá vendo? Se fizer assim, ó, fica ruim, pode quebrar. Então você sempre deixa um espaço, uma folga ali, e o restante do cabo você enrola, mas sem torcer o cabo, tá? Ajuntando eles. Nosso pequeno mousepad. E aí o nosso gabinete, a nossa CPU para os leigos. Que é um chassi modelo Full Tower, tá? Ele tem essa anteninha aí da placa-mãe, tá? Esse é um periférico da placa-mãe para o Wi-Fi, Bluetooth. Esse parafuso é muito bom, que ele é auto-rachante, ele tem suporte para você retirar na mão, sem precisar da chave. Então removemos a lateral, que tem vidro, né, acrílico para ver dentro. Você vê ali que está bem organizadinho. Isso é um protetor, é um acabamento para fonte, para tampar ela, fica bonitinho. E são poucos cabos ali, né, tudo bem organizado e tal. Vamos remover a fonte aí. Na fonte já é o parafuso operacional, tá? Não precisa da chave para remover. Bom, então vamos remover, são 4 parafusos. Essa fonte ela tem uma particularidade, ela é uma fonte modular, então eu consigo desconectar os cabos dela e remover apenas a fonte, sem precisar remover os cabos. Então ajuda bastante aí para limpeza e manutenção, tá? Agora vamos tirar a proteção superior, um filtro de poeira também, filtro de poeira traseiro inferior, frontal e o parte de baixo ali frontal também. São todos filtros de poeira, tá? Esse modelo de gabinete é um Cosmos 2CE. Removendo a alimentação ali, esse aí é um sensor de temperatura, tá? Removendo a alimentação da placa de vídeo, nossa placa de expansão, também conhecida como VGA. É uma RTX 2080 esse modelo da Galaxy. Aquele sensor de temperatura estava monitorando a temperatura dos cabos, né? Para ver se está tudo dentro dos conformes. E agora a gente vai ver a parte que todo mundo quer esconder. Preparados? É um pouquinho de cabo. Bastante cabo aí. E é praticamente impossível organizar esses cabos de uma forma muito boa, porque são muitos cabos e o espaço é bem curto. Então, o que normalmente todo mundo faz, na frente eles ficam bonitinhos, ó, com esse cabinho branco para dar um acabamento e tal. E escondemos todos os cabos na parte onde que ninguém vê. Por isso que a tampa ali já tem até um espaço para isso. Aí nossa placa-mãe, processador, memória, tá, um chipset ali bonito, coberto com um dissipador. Essa é uma placa-mãe da Aorus, ela é bem acabada, é uma placa bem top mesmo. Mas faz a mesma função que as placas mais básicas também fazem, tá? Você só tem umas frescuras de LED a mais, de RGB a mais.
Afinal de contas, RGB dá mais FPS nos jogos, né? Nossas memórias. E vamos brincar. A maior parte desse time-lapse foi organizando esses cabos aí, pessoal. Eu tentei acelerar ao máximo aí para vocês verem, né, como é que é. Mas não cortei porque, assim, é bom vocês verem que dá trabalho, tá? Não é um serviço simples, organizar esses cabos aí todos, não. Dá bastante trabalho. Então, quando vocês forem prestar esse serviço para alguém, para fazer uma montagem, um serviço de cable manage, né, que é a organização de cabo, pode cobrar aí o valor, porque dá um trabalho legal aí para organizar isso tudo. Então eu estou removendo todos os cabos, PET, cords de LED, cabo SATA. Alguns cabos não saem, que é fixo no próprio monitor, no próprio gabinete, né? Então eles não saem aí do gabinete. Todos os demais a gente vai recolher. E vamos fazendo uma pilha de cabo ali na lateral. Eu já tirei os cabos SATA, dos HDs. Removi ali também alguns cabos de expansão dos LEDs, né? Que é o cabo RGB. E são os conectores da placa-mãe, onde a gente faz a alimentação dos cabos USB frontal, né? Do áudio. Agora aí temos nosso HD SATA, esse HD mecânico, né? A gente viu aí na nossa aula. Outro HD SATA mecânico, é o hard disk. Show. Ali embaixo vocês podem ver que tem um SSD no gabinete ali escondidinho. Tá? Removendo aí os cabos de energia. São muitos cabos. Vamos remover o SSD. Esse é um HD sólido, né? Muito bom. Se vocês não tiverem um SSD na máquina de vocês, recomendo fortemente. O modelo mais simples, que é igual esse que eu mostrei, ele não é caro e dá uma diferença absurda no computador. Tá? Então, qualquer especialista em TI é um SSD para máquina pessoal, tanto para notebook quanto desktop, tá? Agora eu estou removendo os coolers superior do hidrocooler. O hidrocooler tem esse dissipador aí, ó. Esse modelo meu eu adicionei mais uma fan embaixo, então vocês conseguem ver que tem uma fan embaixo ali, né? Um cooler ali, a gente chama de fan. Só quando tá só a ventoinha solta a gente chama de fan, tá bom? O nome técnico aí. Então estou removendo aí a fan adicional e ele tem essas duas fãs originais aí que já vem com o equipamento. E ali é onde pega bastante poeira, tá, pessoal? Então é importante estar sempre limpando as fãs do computador, porque isso atrapalha o fluxo de ar, tá bom? Vamos fazendo a remoção aí dos conectores, né, de energia. Nesse gabinete eu também tenho dois fãs frontais, tá? Então eu tô tirando só o de baixo, né? Esse de cima eu não vou tirar porque quando eu instalei ele, eu tive que tirar a frente toda, porque eu subi ele um pouco para dar uma eficiência melhor. Então eu não vou retirar esse fã aí de cima não. Vou deixar ele fixo mesmo, eu tirei só a fã de baixo.
Tá? São duas fãs aí na parte frontal do gabinete. Soltando mais cabos. Não acredito, ainda não acabou, tem muito cabo ainda. Agora vamos retirar a fã traseira. Tá? E na parte de trás também tem uma outra fã. Essa fã aí de trás ela serve para jogar o ar quente para fora. As duas da frente jogam ar para dentro do gabinete. Tá? E a fã de baixo também puxa o ar de baixo e joga para dentro do gabinete. E as fãs superiores, né, do radiador lá do hidrocooler, joga o ar para fora, para cima. E essa ali joga o ar para trás, o ar quente para trás. Para criar um fluxo legal dentro do gabinete. Aí o nosso hidrocooler. Tá? Esse é um modelo box, ele é fechado, blindado, então ele não tem risco, né, de vazar. Vamos tirar aí os parafusos. A placa-mãe, tá vendo? Eu tô contando, ela tem todos os parafusos. E quando vai montar pra gente, a gente faz isso, né? Coloca todos os parafusos. Aí são 9 ou 12 parafusos nela. Então vamos remover todos eles aí para poder tirar a placa-mãe do gabinete. E o hidrocooler que eu estava dizendo, ele é um sistema fechado, então ele é blindado. A bomba dele é aquela parte que vai em cima do processador, ela puxa a água ali, refrigera, que não é água, né? É um líquido que não dá curto se vazar. Ele esquenta ali, joga essa água pro radiador, esse líquido pro radiador e faz o resfriamento e volta para esfriar ali. Então, tiramos o nosso gabinete. A nossa placa-mãe agora está livre, leve e solto. E até que não estava tão empoeirada, não. Esse modelo de gabinete tem muitos filtros de poeira, que ajudam um pouco na retenção da maior parte da poeira. Aí o gabinetinho já começou a ficar só o esqueletinho, todo empoeirado, que ele não puxa poeira grossa por causa dos filtros, mas essa poeirinha fininha, papai. Bora para limpeza. Esses são os cabos que não vou retirar, então vou travar eles aí para não atrapalhar. E vamos agora para a limpeza. Eu peguei um pincel, tá, para auxiliar na remoção aí da sujeira. Pincel de crina de cavalo, ele é melhor para limpeza de componentes, né, de placas e tal. Mas vocês conseguem um pincel simples também, só não ficar passando muito na placa, nos componentes, tá? Para o gabinete não tem necessidade de ser pincel especial não, pode usar qualquer um aí. Agora eu estou usando um outro paninho de microfibra, um pano úmido. Microfibra, né? Microfibra. Então eu tô usando ele para remover as poeirinhas mais chatinhas, né? Que ficam nas gretinhas e tal. Né? Quando eu vou fazer essa limpeza, desmontar todo o computador, eu gosto de remover bem a poeira. Tá? Dar uma limpada na mesa, porque a poeira vai caindo, né? Então, vocês vão ver a cor que esse pano vai ficar no final. Removendo aí, ó, a poeira. O radiador tem uma parte dele que entra muita poeira. Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei peguei o aspirador de pó,
para fazer uma limpeza, porque o pano não consegue dar conta não. Aí um aspirador de pó ali, dá uma pincelada e passa o pano, vai ficando mais limpo, tá bom? Nessa parte do hidrocooler, eu utilizei também a chavinha de fenda fininha para fazer o recolhimento da pasta térmica. Tá? Vocês vão ver aí, ficou bem no cantinho ali, mas dá para perceber. Eu fiz o recolhimento dessa pasta térmica e joguei ela para o meio, né? Porque eu não preciso de muita pasta térmica. Então só um pouco ali de pasta térmica já é o suficiente para ele fechar bem o contato ali com o nosso processador, tá bom? Então eu só recolhi ali o que estava fora, voltando ali para o meio ali é o suficiente. Se vocês acharem que está pouco, pode botar ali uma gotinha de pasta térmica no meio dele, tá bom? Limpeza aí da nossa placa-mãe. Essa é uma placa-mãe muito boa, ela tem esse backplate aí, que é essa chapa atrás protege. Tirando a poeira, vai ser a poeira dos componentes. Agora ali eu vou fazer a remoção de uma peça que é o M2, tá? Nosso HD M2 NVMe. Tá? Daí eu fiz a remoção só para mostrar para vocês, né, como ele fica ali na placa-mãe, o slot dele de conexão. Tá? Vou deixar ali para vocês conhecerem. Tá? Importante também é limpar os fãs, né? Eu tirei as fãs ali. Tá? E as fãs a gente tem que fazer essa limpeza das paletas, tá? A gente só passa ali um paninho por cima e tal. É legal se limpar as paletas, porque as paletas sujas elas atrapalham, né, o fluxo de ar. Então vai ali devagarzinho, limpando ali cada uma das paletas ali. E você vê que dá uma boa diferença. Até comparei uma limpa e outra bem sujinha. Então tá aí todas as peças já pré-limpas, né? E vamos agora dar uma olhadinha mais de perto em algumas aí. As unidades de armazenamento, as fãs, hidrocooler, né? No sistema fechado ali, ó, como eu falei. Nosso emaranhado de cabos, placa-mãe. Tá? Aí o nosso processador, esse é um processador AMD, tá? É um Ryzen 7, então socket AM4, a placa-mãe Aorus, modelo X470 aí, Gaming 7, a bateria da BIOS, né? PC Express Mini, o slot AM2, as conexões USB, ó, lá para frente, entra nessas casinhas, tá vendo aí, USB. E ali USB 3.0 também, que é essa azulzinha aí do gabinete. Tá? Os conectores de áudio também ligam ali. Nossos conectores SATA para ligar os armazenamentos. Conector de energia, slots de memória, conectores das fãs, tá? Para ligar as fãs, o hidrocooler e tal. Conector de energia auxiliar. Essa placa-mãe ela tem 2 controles auxiliar. É uma placa bem chatinha. Nosso slot de memória. Aí nós temos um USB tipo C ali. E esse aí é o M2. Tá vendo? Eu já tenho um ali instalado. Eu vou instalar mais um depois. Aí
a nossa placa de áudio, ó, embutida, né, na placa-mãe, on-board. Tá? Nosso chipset, embaixo desse dissipador aí. Aí o controle de BIOS, essa placa tem esse LED aí, esse numeral, ela faz um check-up e mostra o número, né? Você consegue olhar o manual e ver se o seu processador ou a memória está com problema, ela mostra. Aí nessa parte ali fica o controle de energia da placa, né? Onde entra a alimentação. E aí a nossa placa-mãe, painel traseiro dela. Então você tem ali o botão de resetar, ele passa a moda de configuração, o power para você ligar ela sem precisar ser pelo gabinete, Wi-Fi, portas USB 3.0, são 4 ali, USB 3.1, uma tipo C e uma tipo A, duas USB 2.0 e o conector de rede, mais duas USB 3.0, essa tá amarelinha porque ela consegue jogar mais energia, então se você ligar aqui o seu fone de ouvido sem fio, aqueles USB, tem aquelas pontezinhas, né, USB, ela manda mais energia. E aí embaixo o controle de áudio, né, áudio digital e o áudio convencional. Essa placa-mãe ela tem suporte para 5.1, né, 7.1. E atrás é o backplate que eu falei com vocês. Esse de cima do processador é para prender o cooler, mas esse coloridinho aí é da própria placa. É um modelo bem bacana aí. Temos as nossas memórias, são os slots DDR4 da G-Skill, modelo Trident Z, com RGB para dar mais FPS. Fonte Corsair, a fonte modular que eu falei com vocês. Ela tem aí uma entrada USB para monitorar o consumo de energia, tem um softwarezinho bem bacana. Recomendo muito essa marca, tá? Uma marca muito top, garantia deles é excelente. Unidade de armazenamento hard drive, então ele tem essa pecinha aí é do gabinete, tá? Então eu travo o HD nela e aí fica mais fácil para você colocar e tirar. Tá? O conector maior é energia, o menor é o SATA, o cabo SATA. Tá? E aí nós temos o segundo HD. Tá? O conector maior de energia, o outro cabo SATA. O nosso SSD, você vê que ele é SATA também, tem os mesmos conectores de energia e SATA. E o M2 aí, ó, bonitinho. Vê que ele é bem pequenininho, é menor que a memória. Tá? Então ele vai naquele slotzinho ali, ó, pequenininho ali. Tá vendo? Eu vou fazer a instalação agora. Ó, baixa ali, coloca o parafusinho. Com uma mão só, hein, gente. Tá? Vale um joinha, né? Se fosse um vídeo no YouTube, eu ia pedir um joinha. Aí, esse daí é o dissipador, ele tem esse borrachinho embaixo, é um thermal pad, tá? É uma para conduzir calor. É uma parada bem bacana. Em vez de passar aquela pasta e melecar tudo, né? A gente tem esse thermal pad aí que ajuda na dissipação do calor. Então, temos um aí, bem preso, e o outro embaixo. E aí o nosso processador, vamos tirar aí para ver o encaixe dele, né? Esse modelo da AMD, essas garrinhas, né, a conexão dele fica no processador, né? O da Intel fica na placa-mãe. Tá vendo ali que tem uma ponta marcada? Ó, as outras não tem, essa ali tá marcadinha. No processador também tem uma ponta marcada. Ó. Então quando você for instalar um processador, sempre observa a pontinha e põe uma com a outra, ele encaixa levinho, não precisa forçar nem nada. Entrou, baixa a trava, pronto, está instalado o processador. As memórias, mesma coisa, ela tem aquele dentinho lá, né, que eu falei para vocês no meio, e as travas laterais. Você abre as travas laterais, se você colocar a memória errada, ela fica balançando, tá vendo? Ela não entra. Então colocou ela do modelo certo, só apertar e ela vai travar os conectores ali, ó. Ó lá, viu? Travou os conectores. Fez o clique, travou. Aí você pode fechar e liga as memórias. Aí são 4 entradas, na manual da placa diz quais são as melhores para usar quando você tem 2 placas, tá? Aí eu tô mostrando na parte traseira que não tem saída de vídeo, igual a gente viu na apostila lá, né, que tem um HDMI, tem DisplayPort, tem DVI, porque essa placa não tem saída, né? Por isso que eu preciso dessa placa de vídeo. Então aí são 3 DisplayPort e uma HDMI. A placa-mãe ela não tem vídeo on-board, tá?
Então eu preciso dessa placa aí. Então essa aí é uma placa RTX também bem top. Apesar de já estar um pouco antiguinha, né? Mas é uma placa top. Então vamos lá fazer a montagem. Primeiro passo, processador e memória já estão na placa, vamos ligar o hidrocooler, tá bom? Então sempre que for montar um hidrocooler, processador, monta a placa, põe as memórias, processador e o cooler do processador. Você já coloca antes de botar a placa no gabinete, tá? É mais fácil fazer assim. Então ali são os conectores de energia. Agora eu viro o gabinete aí e vamos fazer a instalação da placa, sempre alinhando aí o painel traseiro, né, com a furação interna, tá bom? E aí tem os conectores, os pinos aí com milhares de parafusos, são alguns parafusos aí para fixar a placa-mãe. Observem que eu vou fazer ele em X, tá vendo? Eu botei no meio, nas duas extremidades. Tá vendo? Agora eu vou fazer nas outras extremidades. Isso é para quê? Para a placa ficar bem alinhada, tá? E não acontecer de um lado ficar mais baixo que o outro, ou entrar algum parafuso encavalado, né? Então, os parafusos entram sem força, tá? Só jeito ali, eles vão entrar lisinho. Encostou, se dá uma pressão leve, pronto. Não precisa apertar demais, não. Tá? Encostou, tá ótimo. Agora vamos para fixar o hidrocooler. Quem segura ele em cima são os parafusos da fan, tá? Então a gente coloca a fan em cima, prende ali o parafuso, então um parafuso mais comprido, que atravessa a fan e atravessa o gabinete e prende no cooler. Importante observar, mostrei, só que passou muito rápido, o cooler, né, o fan, ele tem um lado que ele sopra, então ele puxa o vento de um lado e sopra do outro. Então observa para você colocar do lado que você quiser, que o ar siga. Eu virei esse aí que estava errado, estava para baixo, estava soprando para baixo. Então botei ele soprando para cima. Então ele vai puxar o ar de dentro do gabinete e jogar o ar para cima, tá bom? Passando os cabos aí de ligação, né? Aproveitando para tirar mais uma poeirinha, porque a poeira sempre aparece. Então vou sempre apertando também, ó, aos poucos, tá? Porque se apertar muito de um lado só, pode ficar meio empenado, alguma coisa assim. Vai sempre verificando se a hélice está girando sem nada, está encostando nela. Tá bom? Beleza, placa-mãe no lugar, radiador no lugar. Agora o que nós vamos instalar? Vamos colocar mais um fan. Esse é o fan auxiliar que fica embaixo ali do hidrocooler, tá vendo? Esse fan ele não vem de fábrica, tá? Eu adicionei para fazer uma ventilação forçada, então naquela parte ali é um ventilador empurrando o ar para cima e o de cima puxando o ar, né, de baixo para cima. Então ele ajuda aí no controle de temperatura. Eu tenho mais uma fan na parte inferior. Essa fan da parte inferior, ela puxa o ar de baixo para cima, tá? Eu vou instalar ela posteriormente para ela não atrapalhar ali o caminho. Aí é uma fan com RGB. Essa fan com RGB, ela fica ali na parte de trás ali da placa-mãe, ela joga o ar de dentro do gabinete para fora, tá bom? Esse aí já é um parafuso um pouco maior. Eu tentei com a chave pequena, ela não dá pega não. Aí peguei a chave maior para poder colocar. Esses parafusos são aqueles parafusos mais a rosca maior. Então agora conectando os cabos, tá? Esses são os cabos da fan do radiador. São ligados ali. E os cabos SATA, tá vendo? Ele tem um cabo SATA que ele é mais fechadinho, né, em L, então eles ficam por baixo ali para não atrapalhar as conexões. Então coloco ali as conexões dos cabos SATA e jogo tudo para trás, todos os cabos lá, os cabos vão para trás, para ligar os HDs, né? Então
sobre os cabos de energia. Os cabos que ficam nos locais de mais difícil acesso, a gente sempre liga primeiro, né? Porque depois que tiver um monte de coisa na frente é mais difícil de fazer a ligação desses cabos, tá? Lembrando que nos computadores tradicionais não tem 10% desse monte de cabo. É um cabo, 2 cabos na placa-mãe de força. Se tiver placa de vídeo, às vezes vai um cabo na placa de vídeo, e um cabo de energia, só isso. Esse preto, essa parte branca é um de para tá branquinho na parte da frente. Vamos colocando nosso HD SSD de volta, né? Essa posição oral aí escondido, né? Nem aparece, tem. Vamos abrir o cabo de força, cabo SATA. Nosso frontal, vamos colocar a fonte aí de volta. Que a fonte ela puxa o ar de baixo e joga o ar para trás, então ela faz uma ventilação isolada do gabinete, né? Algumas fontes mais antigas ela fica dentro do gabinete, puxando o ar de dentro do gabinete e jogando para fora. Essa daí ela consegue puxar o ar de baixo, né, fora do gabinete, e pega um ar mais fresco. Faz a ligação da fonte modular. No caso de uma fonte tradicional, esses cabos já iriam estar grudados nela, né? Então, na hora de colocar, você já tem que colocar ela e já passar os cabos lá para trás, né? Para o gabinete organizando e já plugando eles. Eles desconectam a fonte. Cabos conectados lá, esse é o cabinho da RGB, tá? Tem uma entrada ali RGB e o cabinho a gente pluga lá para ele fazer o efeito e placar muito as cores do LED. Tem um modelo direto na fonte e ele fica com um aleatório, né? Outro um ponto de alguma coisa assim. Você isso faz coisas. Da própria placa também tem as indicações aí. Tá. O segundo fone. A esse ponto a gente está mais escolhendo, né, em qual placa-mãe eu vou ligar as ventoinhas, tá? As fãs. E agora a gente abrir ali a garrinha, tá vendo? Ali tem uma garrinha que trava a placa, ó, lá atrás. Então,
abrir ela. Agora são 2 parafusos que segura a parte da frente aí. E agora os cabos de energia, de alimentação da placa de vídeo. Aí, como é uma placa muito pesada, eu faço uma ancoragem no cabo ali para dar um leve, né? Porque essas placas maiores, né, elas são muito pesadas. Inclusive o último modelo 2022 que saiu da Nvidia, da GeForce, ela vem com um suporte para você colocar, para dar um apoio ali, tipo um pezinho, de tão pesada que a placa é. Então, a teoria tá tudo ligado, certo? Agora a gente só precisa fazer aí o fechamento, organizar mais um pouco os cabos. Eles não ficam 100% organizados, tá, gente? Então vocês vão ver que a tampa ela já tem até uma ondulação maior ali para abrir um espaço, ó, né? Pode ver na câmera de cima ali, ó, tem uma ondulação ali que já é para os cabos ficarem. Então a gente só tem que fazer os cabos irem para lá e travar aí, não forçar, tá? Não forçar muito, porque você não pode estar puxando, né, os fios. Então encaixou, beleza. Parafuso, rosca rápida, filtro de poeira. Filtro de poeira ali. Ali uma fitinha de LED. A tampa também é do gabinete, onde ficam os ventiladores ali. Caprichozinho final. Uma dica depois ali muito importante que eu aprendi lá no meu curso de montagem e manutenção em 2001. Depois do gabinete, antes de você fechar a última tampa, verifica se está tudo preso, se todos os conectores, né, estão bem encaixados, se os coolers estão ligados, tá? E dá uma sacudida nele ali depois, entendeu? Vou botar o meu acabamento ali. Ali, se você dá uma sacudida. Porque se tiver algum componente solto, vai sair. Tem um parafuso solto ali dentro, pode cair em cima da sua placa e queimar ela. Tá bom? Vamos dar uma sacudida no gabinete aí, pra você ver que não tem nada solto. Se tiver alguma coisa solta ali, soltou o LEDzinho, eu prendi ele ali novamente. Pronto. Parafuso, a tampa lateral. Vamos ligar a anteninha do Wi-Fi de novo. Nosso mousepad, monitor, teclado, mouse, cabo de força, vamos fazer as conexões ali. É bem simples, tá? Mouse USB, teclado USB, então eu estou utilizando o USB 2.0 para o mouse e teclado. Cabo de força, o cabo DisplayPort, ligar ali o cabinho DisplayPort, vamos ligar também o cabo da fonte, né? Esse monitor ele tem a fonte externa, alguns monitores você liga ele direto na tomada, esse aí tem a fonte externa. Então ligou aí a conexão lá, né? Padrão. Já deu aviso ali que tá ligado na energia. Ok, ligou a fonte. Ligou a criança. Querida, cheguei. Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa, dúvidas, estou à disposição.
Me chame lá no WhatsApp.